Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um evento da Promed Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. Inicialmente, gostaríamos de agradecer à Rede Promed, presente nas cidades de Caxias do Sul, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Gramado e São Marcos. A SAMED, braço operacional da Rede Promed em Itajaí, Santa Catarina. Ao Escritório de Advocacia REC Moraes Oliveira e Advogados Associados. Aos nossos clientes e parceiros, aos presentes aqui nessa noite especial e aos que estão acompanhando ao vivo pelas nossas redes sociais. Obrigado a todos pela confiança, carinho e parceria. Estamos inaugurando hoje o Conversa com Especialistas, um bate-papo com referências profissionais do mercado, abordando sempre assuntos pontuais e relevantes para o desenvolvimento das nossas empresas. Hoje, o tema é Aposentadoria Especial e a entrada do E-Social. O que informar? Uma pauta de extrema relevância que exige atenção máxima às mudanças. E então, a sua empresa está preparada? Na nossa mesa de debates, o advogado André Fischer, da REC Moraes Oliveira e Advogados Associados, o engenheiro Dirceu Machoda, nosso engenheiro de segurança do trabalho, e também o nosso médico do trabalho, diretor técnico da Promed, o Dr. Marcos Rutsatz. E eu, Silce Fernandes, atuarei como mediadora dessa conversa com especialistas. Um bom evento a todos. O que nós estamos percebendo com a entrada do E-Social é que temas que já eram pautados, né, já eram de relevância, já havia uma legislação específica, né, exigindo o cumprimento, não eram praticados, não eram colocados em prática pelas empresas, em virtude de falta de fiscalização, de falta de informação. E o que a gente percebe é que uma preocupação muito grande, principalmente nos nossos clientes, né, em virtude da entrada do E-Social, onde nós temos agora em janeiro, né, para as empresas do grupo 2 e 3, três eventos basicamente, né, que envolvem a medicina do trabalho, a saúde e segurança do trabalho. O evento 2240, que trata das informações do LTCAT, o 2220, que são as informações do ASO, e o 2210, que são as informações da CAT. Desses três eventos, o que traz mais dúvidas e controvérsias é o 2240, onde em uma das tabelas vem uma informação pertinente às atividades do trabalhador dentro da empresa, se essa atividade enseja ou não enseja o pagamento da aposentadoria especial. Porque as empresas, via de regra, não fazem esse recolhimento, não é? Toda a gama de clientes que nós acompanhamos ao longo desses anos, não é? A gente não tem informação de clientes que façam isso com regularidade. Agora, com a entrada do E-Social, essa informação ela é uma informação compulsória. As empresas vão ter que definir, né, como vai se dar esse envio. Então, pensando nisso e ouvindo, né, a solicitação dos nossos clientes, a gente traz um advogado, um médico previdenciário, médico do trabalho também e um engenheiro de segurança para discutir, né, para entender qual é a melhor prática, que caminho as empresas devem adotar, né, qual é a prática mais adequada, o que coloca a empresa menos em risco. Então, a gente vai começar com uma pergunta para o engenheiro, né, Machoda. Qual a tua percepção a respeito desse recolhimento, Machoda? A gente sabe que são legislações que não se conversam, que são órgãos distintos, né? De um lado, se manda conceder a aposentadoria especial para o funcionário, na outra lado não tem a contrapartida do pagamento ou do recolhimento por parte da empresa, a legislação não é clara. Qual o melhor caminho para as empresas adotarem na tua percepção? Boa noite aos presentes, ao pessoal que nos assiste em casa também. A legislação de aposentadoria especial no Brasil, ela já tem algumas décadas e ela foi se forjando ao longo do tempo. Quando se iniciou o Instituto Nacional de Previdência Social, o INSS, que foi a fusão de todos os institutos de aposentadoria que a gente tinha lá nos anos 60, o INSS, então, que foi a união de todos esses, criou um regulamento para as aposentadorias. Então,
foi feito um cálculo atuarial do que cada trabalhador precisava contribuir durante um determinado número de anos para que pudesse receber a aposentadoria depois desse determinado tempo. Foram estipulados 35 anos de trabalho. E, a partir daí, passou, através de cálculo atuarial, se calcular quanto cada trabalhador teria que recolher para, no final desses 35 anos, poder receber a sua aposentadoria. Acontece que, no trajeto, houveram o surgimento de leis facilitando a aposentadoria para determinadas classes de trabalhadores. No começo, classes de trabalhadores, profissões, e mais tarde, agentes que eram os quais estavam os trabalhadores expostos. Então, primeiro surgiu a aposentadoria especial aos 25 anos, né, determinada a algumas profissões, aposentadoria aos 20 anos, também a outras profissões, e até aposentadoria aos 15 anos. Então, todas essas classes de trabalhadores ou a exposição que eles tinham aos agentes furavam o cálculo atuarial de 35 anos. Quer dizer, se previa que o cara fosse pagar 35 anos e depois se aposentar, mas, na verdade, ele pertencia a uma dessas classes que passaram a ser privilegiadas e passou a recolher, por exemplo, 15 anos e depois se aposentar. Tudo isso foi gerando um descompasso, um desequilíbrio no caixa da Previdência. Quer dizer, eu tinha calculado receber 35 anos, eu recebo só 15 e tenho que dar aposentadoria para o trabalhador. Então, o INSS, a questão de 15 anos atrás, passou a desenvolver legislações que visavam arrecadar mais junto às empresas para poder cobrir esse déficit. Então, surgiram o fator acidentário previdenciário, que é uma alíquota que penaliza empresas que tenham acidentes de trabalho ou mesmo acidentes fatais, né? E doenças do trabalho também. Então, esse FAP passou a penalizar as empresas quando do recolhimento das alíquotas, né? E, além disso, foi criada uma alíquota a maior para as empresas que expusessem os trabalhadores a agentes físicos, químicos ou biológicos que induzissem ao aparecimento de alguma doença. Só que essas alíquotas nunca foram colocadas em prática, nunca foram cobradas das empresas, que são o 3, 6, o 6, 9 e 12. E agora, com o advento do e-social, existe um anseio muito grande de que seja recuperado esses adicionais. Então, a informação que vai ser dada a partir de agora no e-social vai ser de extrema importância para que as empresas não sejam penalizadas com essas alíquotas a maior. Até hoje, não se informa a alíquota maior, porque se tem um entendimento de que o EPI neutraliza, a proteção coletiva neutraliza, mas houveram surgindo alguns eventos a nível de Superior Tribunal Federal que acabam distorcendo essa interpretação. E é para isso que hoje a gente está aqui, para conversar sobre esse tipo de distorção que está surgindo. Certo. Como engenheiro de segurança, né, e como conhecedor, né, de toda essa parte de proteção, seja ela individual ou coletiva, tu entende que a empresa não expõe uma vez que ela protege? Perfeitamente. A gente tem há muito tempo no Brasil o desenvolvimento da indústria de equipamentos de proteção individual muito avançado, inclusive regulamentado. Todo EPI ele recebe um certificado de aprovação
fornecido pelo Ministério do Trabalho. Então, especificamente, em relação a protetores auriculares, todos os protetores auriculares passam por testes rigorosos sobre o grau de atenuação que eles oferecem quando utilizados. Então, o que aconteceu especificamente em relação ao ruído? Uma determinação do STF diz que os protetores auriculares utilizados no país, mesmo tendo um CA de aprovação do Ministério do Trabalho, não devem ser considerados para fins de concessão da aposentadoria especial. Tanto que, depois o doutor Marcos pode falar mais especificamente, tanto que o INSS aceitou essa regra, essa imposição do STF. Concede-se aposentadoria especial a todo trabalhador exposto a mais de 85 decibéis, mesmo ele utilizando toda a proteção que hoje a gente utiliza, protetores auriculares, treinamento, troca dos EPIs, realização de audiometrias ocupacionais, quer dizer, existe uma série de medidas que a gente coloca em prática para evitar que o trabalhador fique doente e, consequentemente, que pague essa alíquota maior. Mas, que nem eu disse, está havendo um movimento da Receita Federal em cobrar essas alíquotas das empresas. Outra pergunta, Machado. A gente sabe que um PPRA, né, um PGR robusto, né, com ações adequadas, ele resguarda a empresa. Por outro lado, né, o STF, quando traz o pagamento, ele também traz a questão da gestão da saúde auditiva. E o ruído, ele é o mais polêmico disso, porque basicamente todas as empresas têm trabalhadores expostos ao ruído, né? Se a gente analisar a nossa região aqui da Serra, basicamente, todas as empresas, né, toda a indústria que é grau de risco 3, ela vai ter alguém exposto ao ruído. E tem empresas que têm 80%, 90%, quase 100%, né, do seu efetivo exposto ao ruído. Então, essa determinação, ela é em virtude da falta fugiu uma palavra agora. A falta a dúvida sobre a eficiência desse sistema de gestão. Exato. Mas é uma dúvida tecnicamente descabida, tanto que essa determinação do STF ela foi elaborada mediante a defesa de um profissional que se reuniu no STF e tentou provar ou conseguiu iludir os doutos do STF, provando de que os protetores auriculares não são eficientes. Isso é uma aberração técnica. A gente está cansado de saber de que a correta utilização do protetor, o treinamento, os sistemas de audiometrias, eles são eficientes e não colocam em risco a saúde do trabalhador. Então, não tem motivo da gente cobrar das empresas uma alíquota maior porque elas estariam deixando os trabalhadores adoecidos. Não, isso, na verdade, não existe. O que a gente tem hoje é que o INSS recebeu uma ordem do STF para dar a aposentadoria. E essa ordem o INSS cumpre, né? Só que a Receita está tendo a interpretação de que tem o direito de cobrar das empresas porque está havendo a concessão da aposentadoria especial. Então, é polêmico mesmo. É polêmico. E, por outro lado, nós sabemos que muitas vezes as empresas são falhas em executar esses programas de gestão de equipamentos de proteção individuais, né? O doutor André, né, ele é advogado, atua na área trabalhista. E, doutor, o senhor deve acompanhar dezenas de casos ainda com questões de insalubridade, de perda auditiva, onde as empresas têm dificuldade de comprovar a correta utilização dos EPIs, né? Silci, boa noite a todos os demais, aos que nos assistem pelos canais virtuais também.
Realmente, é uma dificuldade que as empresas têm, porque elas têm uma resistência muito grande em documentar a situação que, que muitas vezes é eficaz, a empresa fornece os equipamentos, os equipamentos são eficazes, só que a empresa peca na documentação, geralmente, dos dessa entrega dos equipamentos, no treinamento que dá para os funcionários, na comprovação dos treinamentos que dá para os funcionários e na fiscalização. Pessoal, nada adianta fornecer equipamentos eficazes para o funcionário se a empresa não treina o funcionário do eficaz uso e se não acompanha e fiscaliza o uso. Então, a dificuldade das empresas geralmente se encontram nesse viés. Não é nem só no fornecimento, é na documentação da entrega, na documentação do treinamento e na documentação da fiscalização. Geralmente é aí que se percebe na Justiça do Trabalho essas deficiências das empresas, né? Via de regra, a gente que acompanha o dia a dia das empresas, a gente percebe isso. As empresas, elas são cheias de boa vontade, elas têm os EPIs, elas fazem as entregas, elas fazem os treinamentos, mas sim, elas falham na documentação desses processos. Nós estivemos em um cliente, né, Machado em Santa Catarina, e a pessoa que é o preposto da empresa, ele nos relatou que ele perdeu uma série de ações recorrentes, né? E em uma delas, o juiz, né, pediu a ele, ele disse, a gente entregava o EPI, né? Eu entregava o EPI, mas o trabalhador não usava. E ele disse, cadê as notificações? Advertências. As advertências. Me mostra as advertências que tu passou para esse trabalhador quando ele não utilizava o EPI. Ele falou, eu não tinha nenhuma. Porque a nossa área de recursos humanos, ela não é favorável a, né, passar as advertências. Então, a gente traz isso como exemplo, né, da dificuldade de documentar, seja um treinamento, seja a entrega do EPI, ou seja a própria advertência para o trabalhador que não está, né, em acordo com as normas, né, com os padrões da empresa. Dr. Marcos, o Machado falou aqui, né, a respeito da questão da concessão da aposentadoria. Eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho para a gente. Sim, o STF ele está olhando um lado, que é o lado do trabalhador. Em nenhum momento a empresa é mencionada, né? A aposentadoria ela é conferida ao trabalhador. Boa noite, Silce. Boa noite a quem nos acompanha. De fato, se formos considerar do ponto de vista médico, do ponto de vista técnico, esse enquadramento de uma aposentadoria especial, sob a ótica médica, não se justifica, não se fundamenta em condições onde o trabalhador estaria protegido seja pelo equipamento de proteção individual, seja pelo equipamento de proteção coletiva. Aliás, eu até faço uma provocação aqui, se me permitem. O doutor André sabe melhor do que eu. Acho que a maioria, talvez, das pessoas que se aposentam acabam tendo que recorrer muitas vezes até à justiça, porque há um entendimento técnico, por vezes, contrário. Quem faz a análise dessa documentação, que diz respeito à exposição dos trabalhadores aos agentes de riscos e, por consequência, o enquadramento ou não, dentro dos critérios de concessão de uma aposentadoria especial, é a área médica. E a área médica tem o entendimento de que, uma vez protegido, assim como a empresa tem o dever de proteger, esse mesmo dever de proteger é o direito que ela tem, né, de, uma vez protegendo o trabalhador, ter uma alíquota menor. Mas, como foi comentado aqui, esse não é o mesmo entendimento, sobretudo na questão do agente ruído, a questão do enquadramento da aposentadoria especial, fruto de uma decisão do Supremo, que inclusive faz parte, essa decisão ela foi incluída dentro do manual de aposentadoria especial. Embora eu trabalhe na área previdenciária, mas eu até não falo, deixo claro aqui, que eu não falo em nome da autarquia, e sim enquanto médico do trabalho. Mas esse manual é de livre acesso a qualquer serviço
né? E essa decisão do Supremo, ela integra o manual de aposentadoria especial, né? Então, assim, voltando, nós médicos entendemos que uma vez protegido, tecnicamente não se fundamentaria a questão do prejuízo à saúde, a nocividade, a ponto de ensejar uma aposentadoria especial. Mas, de fato, esse enquadramento acaba sendo realizado. E aí é importante a gente também só abrir um parênteses aqui, se me permite. Claro. Quando a gente faz uma análise de aposentadoria especial, a partir desse documento chamado PPP, e que agora passa a integrar o e-social, né, a gente também deve ser considerado muito o período em que isso é analisado. Se eu voltar, por exemplo, na questão do agente físico ruído, até 87 era uma interpretação. De 87 a novembro de 2003, outra interpretação. Entre 18 ou 19 de novembro de 2003 e 31 de dezembro de 2003, fica no ar. E a partir de janeiro de 2004, todo e qualquer trabalhador cujo ambiente de trabalho coloque ele numa exposição ao agente físico ruído a partir de 85 decibéis, vai ter enquadrada a aposentadoria especial, mesmo que a empresa tenha protegido. E isso eu tenho dito muito, até eu acho que a gente pode comentar aqui, discutimos muito isso internamente dentro da Promed, né? Discutimos isso muito em outros fóruns, a nível de CIMEX, a nível de Federação das Indústrias, a nível de Fiergues, fora do estado do Rio Grande do Sul. Não existe um entendimento único. As interpretações são as mais variadas com relação ao assunto. O fato é que agora, com o advento do e-social, essas informações passam a circular com o Ministério do Trabalho, com a Previdência, com a Receita Federal, com a Caixa Econômica, ou seja, é um documento que passa a ser visto por vários entes. E às vezes, se não existe um entendimento entre a Previdência e o Judiciário, é natural que isso possa abrir frente para que outros entes venham a cobrar da empresa. E aí entra a importância daquilo que se comenta. Não basta mais a empresa fornecer o equipamento de proteção. Não que isso não seja importante, extremamente importante, necessário, mas isso é uma pequena peça, né, desse conjunto que vai proteger a empresa com relação ao aumento da sua alíquota de arrecadação. Vou só dar um exemplo para vocês. Talvez o pessoal às vezes não tenha noção do que isso pode implicar com relação à saúde financeira da empresa. Assim como eu digo, né, o trabalhador tem a sua saúde, a empresa tem a sua saúde também. E é muito importante que se considere, se dimensione o impacto disso. Uma empresa que eu atuo, isso antes da pandemia, nós fizemos uma simulação, representaria na ordem de 84 milhões de reais na folha de pagamento mês. Claro, eu estou falando de milhares de funcionários, mas é uma conta muito alta. Até porque no nosso meio o agente físico ruído é ainda muito presente. Mas, de qualquer forma, ele não vinha sendo até o momento objeto de denúncia de uma empresa que, porventura, recolhesse o que a gente chamava até então de GFIP, né? A GFIP 0. Não era motivo. Agora, com o advento do e-social, o que eu escutei em Brasília, né? Que quem que vai provocar esse assunto, num primeiro momento, não é a Previdência, provavelmente. Até porque o entendimento técnico, a nível de Previdência, é que isso é um problema do INSS com o Judiciário, e não um problema da empresa com a autarquia, com o INSS. A empresa está protegendo, né? A empresa tem o dever de proteger, ela está fazendo e, por consequência,
ela poderá pleitear uma GFIP menor, que não seja aposentadoria especial. No entanto, tem uma decisão contrária do Supremo que manda pagar. Então, o entendimento, num primeiro momento, é esse. Isso é um problema do INSS com o judiciário, e não da empresa com o INSS. Só que, de repente, entra um outro agente, a Receita Federal, que olha números, olha essa conta, e isso precisa ser visto de outra forma. Então, é extremamente importante, Silce, que não apenas o modelo que até então as empresas vinham adotando de, sim, entregam os equipamentos de proteção, mas como o doutor André acabou de falar, mas e na hora de demonstrar? E será que esse equipamento de proteção foi eficaz? Eu já participei de perícia médica que nos últimos tempos eu observei mudança na conduta da perícia médica, onde a queixa reclamatória era uma perda auditiva. Onde eu vi o perito questionar o treinamento do trabalhador. Ou seja, como não bastava analisar do ponto de vista médico a perda auditiva, se ela era condizente com exposição ao ruído, ou se tinha algum outro fator de risco associado que podia justificar aquela perda auditiva. Se valorizou o treinamento numa perícia médica. Além disso, o perito solicitar ao trabalhador, ao reclamante, que demonstrasse como é que usava o equipamento de proteção. Ou seja, começou a mudar, pessoal, a forma, não só a nível de documentos, mas até diante das reclamatórias trabalhistas. Então, extremamente importante, como o doutor André falou, mudar o modelo. Precisa treinar, precisa disciplinar, é necessário fiscalizar, disponibilizar, reciclar e, acima de tudo, documentar. Documentar muito bem. Esse é um tema de casa que as empresas precisam considerar. Paralelo a isso, é importante um modelo de controle de saúde auditiva. Falando no caso, né, não só auditiva, mas estamos falando da questão do risco do agente ruído aí perante o enquadramento de aposentadoria especial, mas é extremamente importante que se considere o monitoramento audiológico, o controle audiológico desses trabalhadores. Porque se a gente juntar esse tema de casa das empresas com esse monitoramento que vai demonstrar que as pessoas não estão adoecendo, nós conseguimos colocar essa empresa numa condição privilegiada diante desse olhar aí que outros entes vão ter com relação a esse assunto. Tem algo nesse cenário todo que chama muita atenção, né? Quem acompanha o E-Social desde o anúncio, né, da entrada do E-Social, era algo imenso, com informações de todas as áreas. Hoje, o E-Social se resumiu ao PPP, né? Saíram as informações do PPP, que era aquele documento manual. Nós ouvimos, né, de uma pessoa que trabalha diretamente no E-Social, dizendo que o PPP era uma história que a gente contava do passado. Né? O porquê que essas informações estariam sendo encaminhadas como eventos, né? Porque o PPP é algo que a gente chega e pergunta algo que aconteceu no passado e hoje a pessoa tem que contar. Então, o PPP ele não era um documento confiável, né? Muitas empresas perdiam o PPRA, perdiam os documentos de RH, a contabilidade mudava e esse pessoal ficava sem acesso à informação e diante da necessidade de um PPP em virtude de aposentadoria, o PPP era fabricado, né? Então, hoje a gente buscava contar dados que aconteceram nos últimos 15, 20 anos, pensando, né, no documento que havia ainda antes do PPP. E o E-Social não, ele é uma informação em tempo real. E é uma das coisas que eu acho bem importante as empresas, né, olharem com atenção é a qualidade da informação que está sendo enviada.
Porque nós temos uma preocupação muito grande, e como o Marcos disse, a gente discute muito isso o tempo todo, entendendo qual é a melhor forma de levar, né, para os nossos clientes a melhor informação, ou a informação mais clara, para que a empresa decida de que forma proceder, né? Em virtude justamente disso. Antes eram documentos físicos que só eram apresentados mediante solicitação. Documentos que iam para órgãos distintos. Com a entrada do e-social, não, existe um cruzamento dessas informações em tempo real. E existe um cruzamento em relação ao que é informado na folha, os riscos que estão no LTCAT, né, no PPRA, os exames que são realizados, atraso de exames. Eu já ouvi em empresas algumas solicitações do tipo, quando a unidade móvel vir, eu posso fazer a execução de todas as trocas de função? Não. Existe uma legislação, né, Marcos, falando sobre a troca de função, quando é que a gente realiza esse exame. Então, as empresas, elas precisam, sim, revisar os seus processos, né, e a forma como elas fazem a gestão deles. Porque o que era mostrado só se solicitado, agora é compulsório. Vamos falar um pouquinho dessa questão da troca de função. Não é um assunto, né? Mas eu acho bem importante, porque como nós temos as 2 unidades móveis, né, que visitam os clientes, seja cliente Promed, seja cliente Círculo, né, cliente que nós atendemos, a gente tem frequentemente essa solicitação de acumular as trocas de função e realizar todas na unidade móvel. Eu queria que tu comentasse um pouquinho o que a legislação fala sobre isso, né, Marcos? Na verdade, apesar da mudança agora, a gente está passando por um processo de renovação das normas regulamentadoras, né? Esse assunto, o exame chamado troca de função, sempre, antes de mais nada, gerou muita confusão por parte de algumas pessoas que acabam entendendo que a simples troca de um cargo poderia demandar o exame chamado troca de função. Isso a gente sempre faz questão de comentar com os clientes, com os trabalhadores. Entende-se, antes de mais nada, por troca de função, quando ocorre a mudança de risco no ambiente de trabalho. Eu posso continuar com a mesma nomenclatura do meu cargo. Se houve uma mudança de risco, enseja o exame chamado troca de função. Às vezes, eu vou mudar o meu cargo e não vou precisar fazer o chamado exame de mudança de função. Então, sempre o exame da mudança de função, nós temos lá o admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. Esses são os 5 exames necessários de encaminhar o trabalhador, né? O admissional, como o nome diz, né, é sempre feito não para o trabalhador, ele ainda é um candidato. Então, antes ele entrar em atividade, ele vai se submeter ao exame médico de admissão. Também um outro ponto que às vezes, vou aproveitar, eu sei que não foi o caso, mas não raramente somos provocados a fazer o exame médico de admissão de alguém que já vem fardado, né, já vem em plena atividade laboral. Não vamos deixar de fazer, mas isso é um risco para a saúde da empresa, não só para a saúde do trabalhador. Que com o e-social agora fica muito evidente, né, a realização desse exame depois do início da atividade. A não conformidade, além de configurar uma não conformidade. E a troca de função, ela tem que ser sempre realizada antes do início do trabalhador na nova tarefa cujo risco é diferente daquela que ele estava até então. Eu costumo dar como exemplo, se às vezes um trabalhador tem o cargo de montador e agora ele foi promovido e passa a ser o líder de área ou supervisor de área, ou saiu da atividade de montador e foi ser expedidor, foi ser almoxarife, em que pese tenha mudado o cargo, mas se o risco aqui e na outra, na nova função, é igual, não se fala em exame de mudança de função. Não houve mudança de risco, ele segue. Agora, eu sou montador, vou continuar sendo montador, porém eu atuava
num setor onde o meu risco era único e agora, além daquele risco, eu tenho outro, ou aquele deixou de existir, eu vou ter um outro diferente, mesmo continuando no cargo de montador, a empresa precisa encaminhar, antes da mudança de função, este trabalhador. Isso é extremamente importante, sempre foi, porém não era muitas vezes observado por grande parte das empresas. Com o advento do e-social, a própria empresa, essa informação vai entrar e a própria empresa vai estar demonstrando em que momento, correto ou incorreto, ela fez esse movimento, essa ação. Muito bem. Achei importante reforçar, porque a gente sabe que essa também é uma mudança que as empresas, embora tenham seus processos produtivos, né, e a gente sabe que muitas vezes independe do RH, da segurança, mas é importante, né, estar atento. Voltando para o PPP. Machada, a gente acompanha ao longo aí desses 18, 20 anos que a gente trabalha juntos, né, engenheiros de segurança que são chamados à Polícia Federal, né, para prestar esclarecimentos sobre PPPs que foram alterados, às vezes adulterados, né, e aí, doutor André, muitas vezes entram os advogados no meio e alteram, né, o próprio trabalhador, às vezes as empresas emitem um documento equivocado. E a gente sabe que lá no PPP tinha a informação, né, do EPI eficiente ou não, né? Eu vi muitas empresas emitindo PPPs diferentes do PPRA, do LTCAT, né? O que não pode, né? O PPP, ele tem que ser exatamente, né, transparecer o que está no LTCAT. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, né, de como essa informação agora veio na rede social. A gente tem tabelas, a gente tem eventos, é o primeiro evento que a gente encaminha de uma empresa, é o 2240, né, e traz informações do PPP que as empresas alteravam, né, várias empresas alteravam as informações dentro dos PPPs e encaminhavam sem imaginar o risco que elas estavam correndo, né? Eu vou me permitir trazer à tona aqui alguns detalhes sobre o PPP. O PPP ele teve seu início em 2004 e ele é um formulário desenvolvido para que se descrevam operações e atividades especiais realizadas pelo trabalhador. E o especiais se entende atividades que possam estar expondo o trabalhador a riscos que vão ocasionar, vão desencadear na aposentadoria especial. Então, a gente tem até hoje a informação no PPP se um equipamento de proteção individual é eficaz ou não. E a gente informa isso nesses perfis. Por isso que essa nossa inconformidade em as empresas serem taxadas com alíquotas a maior, uma vez que se entrega equipamentos de proteção individual eficazes e a gente atesta isso. Aparece no PPP que ele é eficaz para aquele determinado agente, especificamente em relação ao ruído. Então, como o documento PPP ele é um documento elaborado pela empresa, com dados técnicos arregimentados no LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, engenheiro não assina a PPP, médico não assina a PPP. Quem assina o PPP é a empresa, é o responsável pela empresa, pelo CNPJ da empresa. Então, realmente, o que a Silci comentou são fatos que acabaram existindo ao longo do tempo, porque se entregava informações para a empresa e, para fins de beneficiar um ou outro trabalhador, essas informações eram alteradas. E aí, depois, o PPP ele deixava de ser um retrato das condições que se tinha no LTCAT. Realmente, houveram algumas situações que isso trouxeram grandes dissabores. Inclusive, aqui em Caxias, eu acho que teve alguns anos atrás, um escritório de advocacia que
trabalhava com isso e adulterava esses dados a fim de facilitar a aposentadoria especial. E esse facilitar a aposentadoria especial para o trabalhador, algumas empresas faziam isso porque não dá nada, mas já estava previsto que ia dar alguma coisa, ia dar problema. Tanto que todo o trabalhador que ele é aposentado numa condição especial, ele não pode retornar ao trabalho na condição que gerou aquela aposentadoria. E hoje, eu não saberia dizer para vocês, mas nós temos um grande contingente de trabalhadores na cidade, especificamente na nossa região aqui, onde a incidência de aposentadoria especial é muito grande, né? Ramo metal mecânico, ramo moveleiro, ramo de plásticos, tem níveis de ruído que propiciam aposentadoria especial. A gente tem muitos trabalhadores que se aposentaram pela condição especial e continuam dentro das empresas na mesma condição de que quando não tinham se aposentado. E isso é ilegal, o INSS proíbe isso. Tanto que quem for detectado numa condição dessas tem o seu benefício suspenso imediatamente. Então, o PPP que até hoje a gente emite, entrega os dados para a empresa e a empresa emite, a partir de janeiro, com o advento do E-Social, vai ser a própria Previdência que vai emitir o PPP. Por quê? Porque nós vamos estar alimentando o banco de dados da Previdência com os números do LTCAT e todo trabalhador, quando ele quiser qualquer tipo que ele tiver qualquer tipo de interferência com a Previdência vai lá e ela mesmo retira o PPP dele, emite o PPP dele. Então, é de extrema importância que a gente tenha consciência de que, se até algum tempo atrás a gente fazia toda a documentação e segurava em volta da gente aqui, ou até sentava em cima dela, a partir de janeiro, isso vai começar a ser enviado online para os órgãos competentes e eles não vão mais vir até nós. Eles virão até nós a hora que eles fizerem os cruzamentos e acharem inconsistências, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção na qualidade das informações que nós vamos entregar para o governo. Porque, assim, o E-Social às vezes parece, E-Social, mas o E-Social é a junção da Previdência Social, da Receita Federal, né, da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Trabalho. Então, esses 4 órgãos vão ser abastecidos das informações que nós estamos entregando para eles. Quer dizer, eles não precisam mais sair e ir até a nossa empresa pedir um LTCAT, pedir um PPPRA, pedir carteira de trabalho dos funcionários. Não, isso vai estar tudo lançado no sistema eletrônico. Então, a gente sempre comenta, brincando, que a Receita Federal sabe tudo da gente por causa do imposto de renda, né? Teu cartão de crédito está lá com todos os teus gastos, onde tu foi, onde tu deixou de ir. Pois isso agora passa a ser uma realidade para as empresas no que diz respeito ao vínculo com o trabalhador. Isso é parte de uma estratégia governamental que mais ali na frente deve ampliar bastante o número dessas informações. Hoje, a informação de saúde e segurança do trabalho que vai para o PPP, ela está restrita à aposentadoria especial, ela é previdenciária. Ela é em função do anexo 4 da Previdência Social. O anexo 4 é aquele que relata os agentes que são passíveis de concessão de aposentadoria especial. Então, o PPP hoje está restrito à aposentadoria especial. Ele, originalmente, ele era muito mais extenso. Vocês devem ter acompanhado, o E-Social ele ia exigir informações a um nível bastante profundo. Só que, com o decorrer do tempo, se viu que todo aquele volume de informações não era viável
entrar simultaneamente. Então, ele foi fatiado e agora entra tudo relacionado à aposentadoria especial, tudo relacionado ao PPP. Numa segunda etapa vão entrar insalubridade, periculosidade, que hoje entram via folha de pagamento, mas não via saúde e segurança do trabalho. A gente pode dizer que, na verdade, o PPP ele tem o objetivo, né, justamente de justificar, né, de garantir a aposentadoria especial, sim ou não. Né? Quando a gente começou a conversar, né, sobre os dados do E-Social, o que enviar, né, a preocupação, então, se a gente pudesse, né, dar um conselho para as empresas, chamar a atenção olhem a qualidade do PPRA de vocês, verifiquem as informações que estão lá, quanto à aposentadoria especial, né, quanto à eficácia ou não dos EPIs, isso é de suma importância, porque essa informação que já foram para as empresas do grupo 1, né, agora em outubro, e que irão para as empresas do grupo 3 e 4 a partir de janeiro. Então, olhem o documento, né, o LTCAT, verifiquem as informações que estão lá, porque são essas informações que serão remetidas ao E-Social. Né? E aí tem tempo de reavaliar, de entender que informação é essa, por que essa informação está ali, e a gente tem que chamar atenção pelo fato, né, gente, de ter entrado somente essa parte de previdência, né? Quando a gente fala, né, do enseja ou não enseja a aposentadoria especial, o que vai declarado no E-Social, e tem uma tabela só a esse respeito, a gente tem uma opinião formada, né? A gente tem um consenso sobre isso, depois de tanto tempo, né, de debate, de conversa, e não só entre nós, como o Dr. Marcos citou, né? Levando isso para outras instituições, para outros órgãos. Eu gostaria de ouvir, então, Marcos, a tua opinião, né, a respeito da questão aposentadoria especial, se a empresa, o que a empresa deveria declarar lá? Porque tem empresas que têm a declaração de enseja aposentadoria especial, mas não estão recolhendo o benefício. Tem empresas que dizem que enseja e querem recolher a partir de janeiro, né, a contribuição. E tem empresas que vão dizer que não ensejam e não vão recolher, porque essas empresas entendem que estão fornecendo ao trabalhador a devida proteção e fazendo a gestão dela. Então, eu gostaria de ouvir um pouco a tua opinião, Marcos, e tenho certeza que as pessoas que estão aqui também, né, o que a gente enxerga disso, o que a gente poderia sinalizar e orientar as empresas? Se me permite, eu só queria fazer, antes dessa resposta, uma colocação também. É muito importante saber quem assina, por exemplo, o documento PPP. Será que é claro para as empresas hoje quem é que pode assinar esse documento? Um dos critérios de um PPP passar numa avaliação é justamente a identificação do NIT de quem está assinando esse documento. Ou seja, coloca no colo dessa pessoa que representa a empresa, uma responsabilidade que às vezes essas pessoas nem sabem que tem, assinando o perfil profissiográfico do trabalhador. Então eu só queria, antes de mais nada, fazer essa colocação, porque assim como o engenheiro de segurança, eventualmente um médico do trabalho, o gestor da empresa, a pessoa que assina o PPP também pode ser alvo de denúncia e acabar tendo que responder aí juridicamente ou do ponto de por correr em crime, né, policial, esse tipo de suspeita de uma eventual fraude. Né? Então, assina o PPP quem tem poderes pela empresa para responder pelas ações também da empresa. Do contrário, delegar a assinatura desse documento para quem às vezes não tem a responsabilidade ou não responde pela empresa também não é adequado. No que diz respeito, Silce, a como conduzir isso dentro das informações que vão compor o PPP e agora vão para o E-Social, no que diz respeito ao registro, se
se aquela condição de risco enseja ou não enseja aposentadoria especial. Primeira coisa, a gente tem que separar os riscos, né? Se a gente está falando de risco biológico, pode ser um entendimento. Se a gente está falando de riscos químicos, tem um outro tipo de enquadramento. No que diz respeito ao risco físico, em especial o ruído, que é o que mais demanda, né, na nossa região, principalmente a aposentadoria especial, o entendimento que nós temos é que, se existe o risco, existe a proteção, existe a documentação de todas as medidas adotadas, existe o controle de saúde auditiva, existe esse monitoramento devidamente documentado, onde eu consigo, frente a uma fiscalização, frente a uma cobrança, demonstrar que, apesar de existir o risco ruído, de fato, não só aquele trabalhador, mas o grupo de trabalhadores está, de fato, cuidado, está de fato protegido, e tudo isso muito bem documentado. O nosso entendimento é de que não enseja aposentadoria especial. Agora, claro, se estamos falando, por exemplo, de um agente químico que, porventura, vamos usar um exemplo aqui, poderia falar de um agente cancerígeno, que exista no processo, existe a previsão de enquadramento para aquele tipo de agente que vai também ensejar aposentadoria especial. Tá? Agora, quando eu tenho, no caso, o agente físico ruído, principalmente, que é o carro-chefe, e a gente tem toda essa estrutura de proteção da saúde da empresa, né, o nosso entendimento é de que o registro deva ser feito como não ensejador de aposentadoria especial. Até porque, do contrário, é como se eu estivesse admitindo que o equipamento de proteção não funciona, mas ele tem um certificado de aprovação. A empresa tem o dever de, através do seu programa de prevenção de riscos, do seu laudo técnico, do seu programa de controle médico, tomar todos os cuidados no sentido de proteger a saúde do trabalhador. Aí, de novo, né? Não é válido que a empresa receba o seu PPRA e não estude, não analise, não leia esse documento, não leve a sério esse documento, assim como o LTCAT, assim como o PCMSO. Esses são documentos que, se até então vinham sendo guardados, podem ter certeza que agora eles precisam ser de conhecimento não só do médico, não só do engenheiro, mas da empresa como um todo. E se eu fosse a pessoa que assinasse o PPP, eu iria saber de cor o PPRA, o LTCAT, o PCMSO da minha empresa. É bem importante. Obrigada, doutor Marcos. Machada, como engenheiro de segurança, eu gostaria que tu falasse um pouquinho de como o PPRA, né, e agora, a partir de janeiro, o PGR, ele será elaborado, né? Quais são as medidas que o engenheiro ele adota quando a empresa tem um EPI, que o CA dele não é válido, que aquele EPI não é adequado, né, para aquele risco, porque o PPRA ele é um documento que ele trata toda essa parte de prevenção, né, e deve orientar a empresa. Então, quais são as medidas que elas são tomadas e por que, na tua percepção, a empresa deve ou não recolher, né, a contribuição? Silce, a percepção que o Marcos acabou de dar é exatamente a minha, tanto que a gente conversou muito sobre isso. As empresas, em sua maioria, se preocupam com a saúde do trabalhador e acabam pecando na documentação, naquilo que diz respeito ao controle da exposição ao trabalhador. Então, é muito importante que as empresas reforcem tudo aquilo que era feito até agora, em algumas empresas não tão adequadamente quanto seriam necessário, mas que passem a se preocupar de agora em diante com uma farta documentação sobre tudo que é realizado em saúde e segurança do trabalho. Isso diz respeito a treinamento em todos os níveis,
EPIs em todos os níveis, não só o EPI auditivo, o EPI respiratório também, que faz parte do programa de proteção respiratória, o EPI auditivo, que faz parte do programa de controle auditivo. Então, tudo isso deve ser apurado, deve ser melhorado e muito, porque é muito comum a gente, na hora das demandas judiciais, durante os atos periciais, a gente se deparar com fragilidade na documentação, fragilidade em tudo que diz respeito a treinamento, a advertência que foi comentado antes. Eu, particularmente, sou fã da advertência, porque a advertência não tira pedaço de ninguém. A advertência é um documento que a empresa emite sinalizando a algum trabalhador de que ele está descumprindo algumas normas. Então, por favor, não tenham medo de dar advertência. Procurem quebrar esse gelo de que a advertência é para, na próxima, mandar por justa causa o trabalhador embora. Não, não é isso. A advertência, ela serve como educação. Ela tem que ser emitida sempre que alguém não estiver executando aquilo que a empresa demanda, aquilo que a empresa regula, o seu regulamento interno. Então, eu insisto, façam advertência, porque ela não tira pedaço de ninguém e serve como um documento de fiscalização muito importante para a empresa. Porque um dos quesitos que se olha muito na hora de uma perícia judicial é: a empresa fiscalizou o uso do equipamento, o trabalhador recebeu o treinamento, e uma das maneiras de se provar de que realmente se fiscalizava é mostrando que fiscalizava, tanto que emitiu advertências. Né? Então, na nossa opinião, a gente deve continuar informando a GFIP de que não incide aposentadoria especial, especificamente em relação ao ruído, em função de todo o controle que a empresa tem, e cá entre nós, algumas não têm, portanto, a partir de agora, devem passar a ter, né, com um cuidado maior, para ali na frente, se houver um movimento da Receita em querer enquadrar a empresa por não ter recolhido a alíquota, a empresa vai estar calçada com programas e documentações provando de que realmente o trabalhador não tinha chance de ficar doente dentro daquele ambiente em função de treinamento, de EPI, de proteção coletiva. Então, o nosso conselho é que a gente informe que não tem aposentadoria especial, mas que tenha um documento robusto no que diz respeito a treinamento, entrega de EPIs, proteção coletiva, e tudo que gira em torno na troca de EPIs, né? A troca é extremamente importante, cuidar com isso. Quanto ao CEACIUS, hoje já se tem um consenso de que o vencimento de um CEACIUS, eu tenho um EPI que o CA venceu em janeiro desse ano de 2021. Mas eu comprei ele em janeiro de 2020 e está aqui no meu almoxarifado. Eu não distribuí ele ainda. A gente tem um entendimento de que esse EPI ele não é vencido porque ele foi comprado dentro da validade, ele só não foi utilizado. Não é uma data de validade que vai acabar com a eficácia do meu EPI. Não é que nem alimentos onde, entre aspas, se a data de validade venceu, o alimento estaria estragado. Não, com EPI não é assim. Inclusive, essa semana eu li uma reportagem que o pessoal de Harvard fez um estudo profundo sobre validade de medicamentos e que eles apuraram de que a validade dos medicamentos nos Estados Unidos ela não está superdimensionada, ela está
diminuída. Então, os laboratórios colocam validade muito menor do que aquilo que realmente um medicamento suporta como validade. E isso está ocasionando uma série de processos contra a indústria farmacêutica, mais um processo, né? Contra a indústria farmacêutica, porque elas estão dando o prazo de validade da medicação muito aquém daquilo que poderia ser utilizado. E da mesma maneira os EPIs. Então, o EPI, por ele ter um CA vencido, não quer dizer que ele não possa ser utilizado. Vou fazer um complemento, se me permitem. A Silce, antes na fala dela, ela citou também a questão do PGR, que é esse Programa de Gerenciamento de Riscos, né, o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Até então, nós tínhamos os documentos, né, o PPRA, o LTCAT, o PCMSO, o Programa de Controle Médico. Eu, como médico do trabalho, eu dependo da engenharia de segurança, do técnico de segurança, para fazer o programa de controle médico. Eu não consigo fazer um PCMSO de uma empresa sem considerar, sem estudar, sem analisar do início ao fim os dados da engenharia, os programas da engenharia. E agora, com o advento do PGR, é bem importante que as empresas tenham isso presente. Até então nós tínhamos programas que de certa forma eram estanques, engenharia fazendo o programa de prevenção de riscos, a área médica definindo o monitoramento biológico pelo PCMSO. Estes programas, eles acabam agora sendo, na verdade, uma cadeira de uma grande mesa chamada PGR, aonde estes programas, eles, além da interdependência que um tem do outro, acaba retroalimentando o programa de gerenciamento de riscos. Então, toda e qualquer situação que eu, na área médica, identificar de um desvio através da avaliação de um trabalhador, eu vou ter que provocar na área de engenharia uma nova análise. E essa análise, ela não necessariamente vai ter que esperar a renovação daquilo que as empresas até então observavam, que vai fazer a renovação do seu programa em 2022. Não. Toda vez que eu tiver, a partir de agora, um desvio, uma anormalidade, alguma situação que tenha relação ou suspeita de relação com a exposição do trabalhador naquele ambiente de trabalho, fruto daquela exposição, vai retroalimentar, é uma forma diferente agora de se fazer a gestão. Ou seja, a gente começa a interligar, assim como o E-Social acaba interligando várias informações, a forma de se fazer segurança e saúde no trabalho da empresa também passa por esse modelo de revisão, através do chamado PGR, que a Silce antes havia citado também. Certo. Doutor André, nós falamos aqui do ponto de vista técnico, né, da parte de engenharia, da parte médica. Eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista olhando a questão legal, né, da empresa, porque o cenário que a gente vai enfrentar, ele é incerto, né? A gente não sabe como ele vai se comportar, quais serão as ações que serão desencadeadas, se de fato haverá cobrança ou não, né? Qual seria a sua orientação, considerando a questão da legislação, a questão legal, pensando em processo, porque tem muita empresa que tem medo das ações regressivas. Eu já ouvi, se eu declaro que não enseja, eu vou levar multa. Pensei eu, se for levar multa, vai levar de qualquer maneira, né? A não ser que comece a recolher. Mas eu gostaria de ouvir, né? O que o senhor tem para nos orientar nesse sentido? Sim. Inicialmente, a gente tem que fazer uma observação, né? A legislação, ela não é nova, né? Então, assim, se for ensejar alguma multa, a gente já tem
provavelmente um passivo, e aqui se tem uma discussão se o passivo é de 5 anos, se a Receita fosse cobrar, provavelmente cobraria dos últimos 5 anos, ou se começa a partir do julgamento da ação do STF 2019. Então, de início, vamos estabelecer que não se tem nenhuma novidade, né? O risco, ele sempre existe. Mas eu gosto de analisar essa situação da seguinte maneira. Eu enxergo a insalubridade como uma penalização da empresa, mas uma penalização, o porquê da penalização da empresa? Para a empresa buscar a solução, para buscar retirar da condição de risco ambiental o funcionário, né? E se eu penalizo a empresa mais ainda, né, eu estou desincentivando a empresa a buscar esta regularização, né? Então, vamos lá, olhando por essa ótica, eu acredito que sim, o risco ele existe, né? Mas o caminho realmente é a documentação e a regulamentação e a busca pela segurança da saúde do trabalhador, né? E acredito que, em que pese haja o risco, a gente tem um campo bastante fértil para discussão jurídica da necessidade ou não desse pagamento, dessa alíquota a mais, né, dos 6% a 12%. Então, acredito que a não ser aquela empresa que queira começar a pagar a partir de hoje, mas que teria um passivo para trás, descoberto, né? Acredito que é bem viável informar que a condição do segurado ela não enseja a aposentadoria especial. Até porque essa ação que a gente vem conversando aqui do STF, do julgamento, acho que foi o Matioda que bem falou, ela regulou a situação de um segurado com a Previdência e não da empresa com a União, né? E o imposto ele é da empresa com a União, né? Então tem outros fatores tantos que tem que ser considerados, tem muito campo para discussão. Outra questão que o Matioda levantou por baixo e que tem que ser considerada é que também as regras da Previdência foram alterando ao passar dos anos, né? Lá atrás se aposentava com 15 anos de atividade. Hoje são os 15 anos de atividade para mineiros, né? Que era o exemplo que mais é usado aí dos mineiros se aposentavam com 15 anos de idade, com 15 anos de atividade. Hoje já não é mais suficiente só isso, porque tem a questão de idade também. E além da questão de idade, se tem também a questão que ele não se aposenta mais 60% só com aquele fator. Você tem que ir trabalhando mais para ir acrescentando 2% ao ano, né? Então, todas essas questões nos levam a imaginar que a gente vai ter bastante campo para discussão, tanto relacionados à eficiência dos EPIs, quanto relacionados à constitucionalidade dessa cobrança, quanto à base de cálculo, quanto ao financiamento. Então, assim, é um campo fértil para discussão jurídica. Então, o risco ele é inerente ao negócio. Já diz os juízes, costumam dizer, olha, quem não assume risco é funcionário, né? E mesmo assim assumir o risco de não receber de alguns empregadores, né? Mas o risco é inerente ao negócio, existe risco sim, mas acho precipitada a posição de uma empresa de informar e não recolher, ou mesmo informar e recolher, né? Eu acho bem importante o seu posicionamento e eu acho que esse alerta é bem importante para as empresas, porque nós já estivemos em empresas, especialmente aí o Machado, que a gente faz bastante visitação, né? Enfim, em razão de dúvidas, e a gente já se deparou com os jurídicos aconselhando as empresas a fazer o recolhimento.
né? E empresas que isso teria um impacto muito grande. E as empresas olham para nós e perguntam, tá, e o meu produto, a gente vai perder competitividade, né? Eu vou ter que trocar pessoas, eu vou ter que desligar, Pois é, então tem que reavaliar todo o cenário, né? Antes de tomar uma decisão que vai impactar de forma tão forte, né, a empresa num cenário incerto. Né? Principalmente porque as empresas a gente vem de 2 anos de pandemia, tem empresas que foram um pouco mais afetadas, outras menos, mas é prudente, né, que a gente avalie, que a gente busque outros pontos de vista e entendam que a gente pode discutir qualquer assunto, né, doutor, do ponto de vista jurídico, até a exaustão, né? Claro, não, claro. E este realmente tem fundamento e não só um, né? Este tem vários fundamentos e o principal dele, na realidade, é a efetividade dos equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, né? E o monitoramento do trabalhador, porque se o trabalhador não estivesse protegido, a audiometria dele iria alterar. Né? Se essa proteção não fosse eficiente, a gente teria o desencadeamento de perda, falando especificamente da gestão de saúde auditiva, né? Que é o que mais impacta as empresas. Então, a gente teria reflexo também, né, Marcos, na questão dos exames. E a gente que acompanha sabe que esse reflexo é mínimo. A gente sempre costuma provocar tecnicamente, até mesmo a fiscalização, de que serve tudo aquilo que a empresa faz em termos de monitoramento de saúde dos trabalhadores. Serviu só para evitar talvez uma conta numa demanda judicial, se conseguir documentar bem, mas em termos previdenciários não serviu de nada, em termos de fiscalização trabalhista não serviu de nada. Eu queria pegar carona na fala do Dr. André, de novo. Isso vale, a gente está falando aqui de aposentadoria especial, se falou em salubridade, né? Por vezes, a gente percebe também muitas empresas fazendo um pagamento do adicional de insalubridade, que é diferente, não necessariamente implica aposentadoria especial, mas às vezes fazendo um filtro na questão de insalubridade de maneira incorreta, do tipo pagar para não se incomodar. Então, esse mesmo critério que a gente discute aqui, que a gente está hoje trazendo com relação à aposentadoria especial, o financiamento da aposentadoria especial, também a gente precisa provocar tecnicamente as empresas para que olhem isso também em relação à insalubridade, né, que está lá voltada a outra norma, né, a NR15, enquanto que a aposentadoria especial diz respeito às condições ambientais que vão a culminar com a aposentadoria especial. Então, vale a mesma reflexão com relação ao chamado adicional de insalubridade. Né? Recolher, né? Pagar quando de fato é adequado, é correto, é previsto. Né? Agora, às vezes, aquele pagamento a maior para não se incomodar ou até por uma interpretação equivocada, isso acaba podendo dar margem a outros desdobramentos. Costumo dizer no PCMSO, para que eu faça o monitoramento de saúde de um trabalhador, eu preciso conhecer muito bem recentemente eu fiz o PCMSO de uma empresa de grande porte, onde eu usei o programa correto, porém fora de uma configuração que depois nem eu consegui passar para o modelo novo. Eu tive que refazer do zero todo o programa de controle médico a partir de um outro registro da engenharia. Tamanho, às vezes, o nível de detalhamento que a gente precisa olhar para fazer um monitoramento de saúde adequado. Então, fazer um enquadramento de um grau de insalubridade correto é fundamental. Senão, às vezes, a gente também poderá ter o quê? Eu vou gerar no chamado ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, um exame, só que o trabalhador não estava exposto àquele risco. Mas qual o entendimento que, por vezes, a autoridade pode ter? Se eu estava monitorando é porque o risco existia. Algum lugar falhou esse tipo de controle, seja por parte da engenharia ou por parte da área médica.
Ou às vezes até o que é pior para a gente, né, que dói, né, a empresa achar que está sendo supervalorizado um programa de controle médico. Não. A gente tem que fazer o que está na regra, que a gente tem que fazer o que está na legislação, né? Pode-se pecar por excesso, eventualmente? Até pode, mas pode ter um preço para a empresa isso, né? Agora, pecar para menos, jamais, né? Obrigada, doutor. Nós vamos abrir, né, caso vocês tenham alguma pergunta, né, se alguém ficou com uma dúvida ou gostaria de tirar, né, de ter alguma informação pontual, pode levantar o braço, né, pode fazer a pergunta. Não? Bom, fazendo um fechamento, né, a gente achou bem importante trazer, né, essa discussão. Então, o nosso posicionamento, enquanto conhecedores, né, do assunto, é que a empresa tem que fazer a sua declaração como deve fazer. É uma decisão da empresa, evidentemente. A nossa orientação, né, é que seja feito a informação de que não enseja a aposentadoria especial, né, o recolhimento, e é adotada, né, as medidas. Nós, a Promed, nós somos defensores da prevenção e dos registros. Nós entendemos que esta é a melhor forma de conduzir, né, a saúde e segurança do trabalhador. Nós lançamos recentemente um programa de gestão de saúde auditiva, onde a gente consegue dar uma garantia excelente, né, para os nossos clientes, para os trabalhadores dessas empresas, né, de que o EPI é eficaz, com emissão de laudos, com uma série de testes, um programa realmente robusto, bem como estaremos disponibilizando a partir de janeiro, né, para todos os clientes, um programa de registro de treinamentos, de entregas de EPIs, por biometria, controle de estoque, um programa que realmente não fica no papel, né, fica algo dentro de um sistema, com a biometria, pode ser impresso a qualquer momento, né? E isso deve entregar para a empresa a robustez que ela precisa de um programa de gestão, né? Para poder, lá no futuro, né, doutor, defender, né, uma não contribuição ou, se for o caso, mitigar o custo, né? Então, agradeço a presença de todos, agradeço a presença do doutor André, doutor Marcos Machado, e agradecemos também a presença de todos vocês. Uma boa noite.